Estamos ao vivo para no ar. Mais uma terça-feira de Talk Distrito Digital. Oi, galera, tudo bem? Tudo bem, jovens? Tudo bom, Gabriel? Por aqui, dias molhados, mas dias felizes. Sim. E aí, prof. Pardal, tudo bom? Como é que está a nossa tudo sede certo, litorânea? Tudo 100% aqui. Chovendo por toda Santa Catarina. Tá frio. Eu imagino, né? Chovendo ali? Meio que frio. Ontem eu tive que puxar, todo mundo, né? Casaco, porque tava muito... Cara, que inverno! Muito grande, é verdade. Uma virada geral, úmido, assim. Tava úmido. Mas qual que é a nossa pauta hoje? Quem lembra? Quem não estudou? É previsão do tempo. Quem estudou? Não eu acho é que a gente previsão. tem que chamar o convidado para ver se ele lembra da pauta aí. É verdade, é verdade. Não, mas assim, eu vou contar um pouco sobre como eu conheci essa figura que se chama Hermelino Spíndola. Esse cara, ele é considerado o papa do varejo, viu, gente? O cara faz consultoria e já trabalha nessa área muito antes da gente ter essa era digital, muito antes da gente ter o varejo como um foco muito importante na nossa economia. O Hermelino tem muitos anos e ele veio para um evento da Tidas Crediário, que foi o Crediário Experience em setembro, no qual eu estava na apresentação, e conversa vai, conversa vem ao longo do evento, enquanto ele não estava no palco dando a palavra dele, eu falei, poxa, eu tenho um podcast ali com 2 parceiros e tal, seria muito massa se você participasse. De pronto ele disse sim, então, além de tudo, ele é um cara extremamente acessível, que eu achei bem legal, porque é uma pessoa que atende marcas de renome nacional e tem uma agenda concorridíssima. Então, Hermelino, é um baita prazer a gente estar com você aqui hoje, ao vivo. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Pode ter certeza que o prazer é meu, viu? Estou muito honrado, fiquei honrado com o convite e vamos trocar ideia. Eu espero corresponder um pouquinho a essa expectativa, esse currículo todo que você passou aí. Eu não tenho a pretensão de ser papa, a gente está aprendendo todo dia, né? Eu costumo dizer, a gente aprende com estoquista, com vendedor, com outros lojistas, enfim. E a ideia é essa, trocar ideias, né? Trocar ideias. Falando de loja, quem não segue ainda o @ dele no Insta, ele fala sobre gestão de lojas e no YouTube também você tem muitas milhões de views já. Então você vai ensinar a gente aqui que está estagiando no YouTube, viu, Hermelino? Então tá. Então, ó. Olha ali, ó, a plaquinha. Nossa, tão desejada placa, gente. Cobiçando essa placa já há muito tempo. Toma ali. Ela é tão desejada que ela fica aqui, ó, do meu ladinho. Qualquer coisa, quando eu estou atendendo clientes e tal, virtualmente, às vezes que duvida, você tá, peraí, ó, deixa eu te mostrar, eu tenho. Tá aqui, né? Eu sei do que eu estou falando, né? Que massa, que massa. O Hermelino, você trabalha nessa área de consultoria, de falar sobre varejo com as marcas há quantos anos já? Bom, a gente, antes da gente começar, eu estava batendo um papo com o Juarez, ainda estava dizendo, eu estou na estrada aí já há mais de 30 anos, né? E, enfim, nos últimos cerca de 20 anos, mais focado na área de moda, confecção e calçados, né? É uma área que, como eu costumo dizer, a gente não consegue ser bom em tudo, né? E o varejo, por incrível que pareça, ele tem particularidades que, ainda que você não saia do segmento, existem especificidades assim muito particulares. Um exemplo que eu trago, por exemplo, você pega uma Maison, uma loja de alto luxo, de alto padrão, você pega uma loja de departamentos que trabalha com crediário, etc e tal, uma loja de shopping, feminina de shopping, uma loja e assim por diante, uma loja de esportes. Então, são especificidades que elas exigem assim que você aprofunde, né? Então, por conta disso, a gente acabou optando por ficar mais focado no segmento e tentar entender os detalhes que realmente fariam a diferença para o lojista, para o consumidor, para a equipe, para o time. A gente sabe que os stakeholders, né? Todos esses envolvidos aí, fornecedores e etc., têm interesse que a coisa dê certo. Então, legal, mais ou menos por aí. E aí já se vão mais ou menos uns 20 anos nesse segmento, uns 30 e poucos no total. Muito bom. As lojas que você atende, elas não chegaram a se preocupar com o digital durante a pandemia. Isso já vinha antes, né? Esse trabalho que você também faz continuamente com as consultorias que você dá, né? Clio, a gente tem de tudo. Como eu costumo brincar, tem de um tudo, né? Você tem lojista que já está mais avançado, mais atualizado, tem outros... E eu vou dizer um negócio, independe de porte, viu? Independe de porte. Então, tem lojista
de menor porte, às vezes uma, duas, uma pequena rede, duas, três lojas e tal, que já está mais antenado com a tecnologia, já se atualizou. E existem outros ainda que têm até um relativo porte e que ainda está precário, vamos chamar assim, em termos de tecnologia. Por que eu digo isso? Começa pelo próprio ERP, sabe? Pelo próprio sistema da loja. O lojista ainda é interessante, mas é uma característica do empreendedor desse segmento. Ele enxerga muito os dois extremos, o comprar e o vender, que geralmente é onde reside o talento desses empreendedores, né? Então, eu sei comprar bem, eu sei o que vai vender bem na minha loja, tal. Eu sou um bom vendedor, ou eu sei me relacionar muito bem, encontrar um bom ponto, tal. Mas isso não basta. Entre o comprar e o vender, você tem toda uma gestão aqui pelo meio, né? E então ainda a gente é extremamente carente nesse sentido. E por conta disso, respondendo objetivamente a esse questionamento que você coloca, muita gente sofreu a ponto de vários tiveram que até encerrar a operação por conta de não ter como enfrentar. Dentro dos meus clientes, soluções básicas como o próprio WhatsApp, porque às vezes a gente fala em digitalizar, o lojista ele imagina que ele tem que ter uma loja virtual, que ele tem que estar dentro de um marketplace. Não necessariamente. Né? Você pode atender o seu cliente através de mecanismos digitais, como as redes sociais. Né? Então, o WhatsApp é uma ferramenta poderosíssima para você interagir com o seu cliente, o próprio Instagram. Né? Então, não necessariamente eu preciso ter uma loja virtual com toda a estrutura que isso demandaria. Né? Então, quem soube se organizar conseguiu, vamos dizer assim, passar pela tempestade e aí já entra numa certa normalidade, agora enfrentando outros dilemas, outros problemas que são consequências, como a questão de mercado, inadimplência. Então você tem outros fatores aí que estão queda de renda, enfim, né? Mas aí são outros fatores, apesar de ser consequência da pandemia, mas não efetivamente diretamente por conta da pandemia, né? Legal. Gabriel. Até nesse sentido, muito, muito legal esse seu comentário, Espíndola, sobre a tecnologia não necessariamente estar atrelada ao porte da instituição, né, da empresa, da loja, da rede. Claro que nós temos tecnologia de todos os níveis de investimento, de custo mesmo, né? Muito dinheiro, pouco dinheiro e às vezes zero dinheiro, né? O que tem e que muda, ao meu ver, muito é a questão da cultura mesmo, né? O entendimento, o preconceito, ou até às vezes o nível de entendimento sobre, né? Porque as pessoas, para muitos, né, tecnologia é algo muito complexo. Então eu prefiro vender no caderninho, digamos assim, fazer do meu jeito, porque daí o caderninho está embaixo do meu braço, eu levo ele para onde quiser. Então não necessariamente você tem que crescer para ter tecnologia, como também não necessariamente tendo tecnologia você vai crescer. São duas medidas, dois pesos, né? Agora é fato, né, e nós aqui falamos muito sobre esse braço tecnológico aí para vários segmentos, que com certeza o teu nível de controle, o teu nível de interação, o teu poder de prospecção e de alcance aumenta gigantescamente quando você tem uma boa camada de tecnologia. E daí pode ser um WhatsApp, pode ser uma rede social, pode ser um CRM, pode ser uma inteligência artificial, como pode ser um espelho mágico que nós comentávamos nos bastidores antes de iniciar. Então vai depender muito de onde você está, que é o que a gente faz a provocação sempre. Para onde você quer ir e esse caminho, né, que você trouxe, no meio desse caminho pode e deve, em vários momentos, ter a tecnologia como esteira, como mola, né, que vai te impulsionar para tal. Muito, muito interessante. E é uma das pegadas que o Juarez fala muito também quando entra, né, que é tanto para o Juarez como para a Clio, utilizar parte dessa tecnologia, dessa metodologia tecnológica para impulsionar negócios e empreendedores, né? Perfeito. E uma coisa, Hermelino, uma coisa interessante que tu tocasse no assunto ali, e a gente pega no dia a dia muito disso, que é o tal de vender online. Cara, mas eu não quero ter uma loja virtual, né? E parece que quando a gente fala... Parece não é que parece. No dia a dia, quando a gente fala em e-commerce, o que vem à mente da maioria dos empreendedores, empresários, donos de lojas aí, ter um e-commerce parece que tem que ter uma loja virtual. E justamente não, né?
porque o que não se entende muito bem, o que eu quero colocar aqui é que não se entende muito bem, muita gente, o conceito de e-commerce que a gente traz de vez em quando, comenta aqui, que é comércio eletrônico. Seja ele, sim, através de uma loja digital, uma loja virtual, né? Mas a tua venda no WhatsApp, a tua venda no teu Instagram, nos teus canais digitais aí, tudo isso é comércio eletrônico, até uma venda por e-mail, né? E parece que quando as pessoas... não, mas eu não tenho saco para abrir uma loja virtual, eu quero continuar... Só para fazer, né, só para fazer as conexões aqui do que realmente é de e-commerce, né? Como é que tu tens visto isso no dia a dia teu aí? Juarez, eu vejo muito claramente, assim, concordo em gênero, número e grau com o que você coloca. Primeiro, há essa confusão, e até resgatando a fala anterior do Gabriel, sobre a tecnologia, o entendimento do que seja tecnologia. Primeiro, que para entrar, realmente, e-commerce não significa necessariamente loja virtual, significa comércio eletrônico, ou seja, utilizar-se de mecanismos, né, de mídias eletrônicas para chegar até o meu cliente e conseguir transacionar, conseguir vender. Então, pode ser as mídias sociais, pode ser uma série de recursos hoje que não necessariamente uma loja virtual, né? Então, o que também não significa que não seja. Mas a complexidade ela é bastante grande. Eu até dou um passo anterior. Por exemplo, eu vou trazer fazer uma analogia, um exemplo concreto para acho que fica mais fácil de... O lojista, ele precisa hoje entender que ele compete... o maior... Eu começo pelo princípio dizendo o seguinte, o maior concorrente hoje do lojista não é o outro lojista que trabalha no mesmo segmento que ele. Então, é preciso esse entendimento. Quando você chega para um lojista e pergunta para ele quem é o seu principal concorrente, e ele vai dizer assim, é o fulano ali que trabalha, né, a outra loja que está do mesmo segmento que ele. E na maioria das vezes, ou via de regra, não necessariamente é o maior, vamos lá, entre aspas, perigo para ele em termos de concorrência. O grande concorrente hoje no mercado é quem compete pela renda. Porque então é importante a gente começar a entender isso no seguinte sentido. As demandas foram crescendo num nível que a renda não acompanhou, né? Então, eu me lembro quando eu era criança, esse é um exemplo que eu sempre trago, eu tinha 3 opções de tênis, ou era quichute, ou era bamba, ou era conga. Né? Nossa. Então, eu não tinha muito mais opção que isso, não. E hoje você entra numa loja de tênis, você tem tênis de 40, 50 reais a tênis de 2 mil reais, né? Para pisada assim, esse impulsiona, esse é para corrigir a supinação, a pronação, esse é para caminhada e assim por diante. Então, quando você começa a olhar para isso, e você começa a ver, bom, então eu preciso ter um tênis, não, mas talvez 2 ou 3 tênis adequados para caminhada, para o dia a dia, e etc e tal. Aí eu preciso ter um relógio legal, um óculos legal, uma camisa de marca. Então, quando você começa a olhar, a renda, ela salva aí um pequeno percentual da sociedade que tanto faz, tem condições de consumir tudo isso, a absoluta maioria das pessoas não tem condições de consumir tudo isso. Então, eu costumo dizer para o lojista o seguinte, e isso é um pré-requisito para responder objetivamente o que você me questiona. Se eu compro o último modelo do iPhone que saiu, por exemplo, e isso é um objeto de desejo, de consumo, né? Isso vai comprometer os meus limites de cartão, da minha capacidade de pagamento. E aí eu digo assim, puxa vida, o tênis vai ter que esperar, o meu relógio vai ter que esperar, a roupa vai ter que esperar, o boné, e assim por diante. Ou seja, né, eu não dou conta de comprar o último tênis da moda, a calça de marca, a camiseta de marca, o relógio, o óculos e o carro, e viajar para os lugares que são desejados e assim por diante. Então, o que acaba acontecendo? Você entra nessa guerra. E isso é importante o lojista entender. Então, para isso, ele precisa ser eficiente, ele precisa se antecipar. Por exemplo, vou dar um outro exemplo também muito provocador. Eu costumo dizer o seguinte, a pior venda que o lojista faz é a venda à vista. E quando eu digo isso para um lojista, ele se contorce na cadeira. Os consultores financeiros também têm uma certa dificuldade em entender. E eu começo a dizer o seguinte, é importante esse conjunto ser entendido, né? Primeiro, quando você olha, e eu vejo que talvez mais perigoso que o meu concorrente que trabalha com o mesmo produto que eu, seja a loja de celulares ou eletroeletrônico, porque se eu estou num shopping e o meu cliente deixa o carro no estacionamento e ele passa primeiro na frente de uma loja de eletro e ele compra lá uma TV de 50 polegadas e outros eletrônicos que hoje você tem uma infinidade, né, de opções,
talvez ele desista de outros produtos, né? Então, eu preciso ser eficiente, eu preciso ter um plano de pagamento adequado para antecipar, né? Quando eu estou em palestra, por exemplo, que eu pergunto assim para o público, gente, o que você faz quando você recebe seu salário? Qual é a primeira coisa que você faz? 100% das respostas são pago as minhas contas, né? Então, quando você escuta isso do consumidor, não, o que você faz quando recebe o salário? Paga as minhas contas. Eu pergunto, você compra à vista? Se sobrar, eu compro, né? E aí você vê o lojista, então percebe que antes de falar de tecnologia, ele precisa entender esse momento e como ele se organiza para enfrentar isso, né? Com eficiência, com cobertura de estoque, definindo o mix, precificação, plano de pagamento, fluxo de caixa, para que ele consiga entender e aí se organizar para ferramentas de venda, de comunicação, de abordagem do mercado. Percebe? Eu sei que eu incumpri. Ô, Hermelino, para resumir assim, você fala isso nas reuniões de consultoria, que o cliente que paga à vista, ele é o pior, entre aspas, ele é o menos favorável para a venda, né, para a loja. Por quê? Porque ele não é fiel, ele vai barganhar em outra loja, e se a outra loja comprar a barganha dele, né, topar a barganha dele, ele não compra na sua, é mais ou menos isso? Um dos aspectos é esse, mas o cliente que compra à vista, a primeira coisa que o lojista geralmente não mede é o ticket médio por plano de pagamento. Qual é a melhor ferramenta de produtividade do varejo? Produtividade em geral, né? Produtividade, por definição, é você fazer mais com o que você já tem, não é? Então, um dos indicadores de produtividade do varejo é ticket médio. Então, se o meu ticket médio é R$100 na minha loja, e eu quero vender mais, ainda que o movimento não melhore, o que eu preciso fazer? Eu preciso vender mais para quem já compra de mim, ou seja, eu preciso melhorar meu ticket, né? Então, se o meu cliente gasta em média R$100 na minha loja cada vez que compra aqui, se eu conseguir, por um motivo qualquer, por uma organização, por uma capacitação do meu time, por uma melhoria de um plano de pagamento mais alongado, etc., eu consigo melhorar meu ticket, passo para 150. Então, a cada 10 vendas que eu faturava R$1.000, agora com as mesmas 10 vendas eu vou conseguir faturar R$1.500. Então, o primeiro fator você consegue faturar, quem compra à vista, compra pouco. O ticket médio, quando você monitora nas lojas, por plano de pagamento, vou te dar um dado objetivo, eu atendo muitas lojas no Brasil, eu tenho esses indicadores. A diferença do ticket médio entre o cash, o pagamento à vista, e os eletrônicos à vista, como o Pix ou cartão de débito, quando o cliente ele opta por pagar no cartão de débito, ele gasta em média de 15% a 20% a mais do que aquele cliente que paga em dinheiro. Por quê? Porque ele não vê o dinheiro sair da carteira, ele tende a gastar um pouco a mais. Percebe? Então, quando você fala, eu costumo dizer o seguinte, a diferença entre você comprar uma calça jeans, uma TV de 50 polegadas ou um apartamento é a quantidade de parcelas. Ele precisa caber no teu bolso. Então, se eu quero vender muito mais, eu tenho que ter uma estratégia para isso. Então, esse é o primeiro fator. Alavancar ticket médio com plano de pagamento. Claro que os outros fatores, produto, preço adequado, time capacitado, o mix acertado na minha loja, etc, etc. Mas essa é uma ferramenta poderosa. Segundo, quem compra à vista quer preço. Tanto que o cliente, quando ele vai pagar à vista, ele fala, não, eu vou pagar à vista, quanto é que você vai fazer para mim? Né? Eu quero um desconto. Então, ele derruba a margem. Derrubando a margem, você precisa ter muito mais vendas para ter o mesmo faturamento equivalente do que você vender no prazo. E quando você faz isso e puxa um DRE, um demonstrativo de resultados, você vai ver que isso impacta nas despesas fixas. Né? Então, isso tem um grau de complexidade muito maior, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você faturar menos, aumenta a sua despesa operacional, especialmente as despesas fixas. Né? Exemplo, seu aluguel é 10 mil e você vende 100 mil. Então meu aluguel é 10% do meu faturamento. E se eu vender 200 mil? O meu aluguel continua 10, só que agora ele é 5% do meu faturamento. Percebe? Eu consigo baixar as minhas despesas fixas alavancando o faturamento. Né? Uma das maneiras de alavancar faturamento é com ticket médio. Ticket médio eu preciso de plano de pagamento. Percebe o que eu estou dizendo? Né? Então, é mais ou menos por aí. E nesse sentido, Spínola, você falando, eu fui resgatando aí várias pirulazinhas de programas anteriores, conversas anteriores que a gente fez, né? Aí, esses tempos nós trouxemos um outro colega aí, o David Anselmo, e uma entre as várias provocações que ele fez, que você me fez lembrar, é a venda que eu não realizo, né?
Aquela venda que você poderia ter feito, mas por motivos, a exemplo desses que você trouxe, ela não aconteceu. Eu achei sensacional esse sentimento, essa percepção de, às vezes, cara, eu ia comprar uma sacola de roupa na tua loja, mas vi um telefone na loja anterior e o dinheiro ficou lá, né? Então, isso é sensacional. Se a gente vai para o lado da tecnologia, eu costumo trabalhar criatividade, inovação e algumas outras nesse sentido, eu costumo dizer também pelo motivo da tecnologia. Hoje em dia, por exemplo, quem pode roubar um mercado ou uma clientela de alguém que trabalha no segmento de roupa personalizada, o alfaiate, no bom sentido, é uma tecnologia com inteligência artificial que afere o teu corpo e deixa você escolher uma roupa e ela erra menos do que o alfaiate humano, por mais competente que ele seja. E você escolhe, eu quero essa blusa que o Juarez está usando, mas eu quero sem etiqueta no pescoço porque eu tenho alergia. E o alfaiate talvez teria um padrão, ou a marca de onde você compra teria um padrão. Ali nesse aplicativo você realmente personaliza. E quando você comenta, né, do cuidado de não olhar só para o teu segmento, na época da pandemia isso ficou muito gritante, que era quando nós falávamos como nos tornarmos álcool em gel, né? Como tornar prioridade, né? Eu tenho aqui que escolher 4, 5 itens, mas não às vezes por preço. Por outros motivos eu escolhi começar as minhas compras pelo Juarez. E daí eu garanto que o meu ticket médio vai ficar maior lá, porque quando eu perceber que o meu dinheiro está acabando, a compra com o Juarez eu já fiz, né? E além, é claro, que a gente também falou disso, até num programa próximo do Natal do ano passado, a gente falou disso, né? Aquele cliente de uma compra única. Entrou na loja do Espíndola, comprou, pagou à vista e por não ter motivos nem financeiros de retornar, nunca mais voltou, né? Então, que pode ter sido uma compra ótima, né? E pensando em ticket médio, mas foi uma só. Se eu tivesse, ou pelo atendimento, ou por questões de crédito, crediário, etc., tivesse prendido esse cliente há mais tempo, ele ia voltar, ia comprar uma figurinha do álbum da Copa, ia ter feito a compra do tênis, daquilo que ele deixou no mês passado e agora, como ele está pagando a última, ele vai comprar outra, enfim, né? Eu até não costumo assistir programação de TV aberta, eu perdi o hábito só. Mas ontem, sem querer, eu troquei lá o canal do HDMI errado e entrou num canal de TV aberta, que eu não sei se é nova ou não, mas é algo que eu não tinha visto, uma novela, que um shopping totalmente futurístico estava lá na cena da novela, né? Estão criando um shopping num lugar tipo Ceará, um lugar assim, eu não recordo agora, mas um shopping com tecnologia artificial, a história do espelho, você provar a roupa sem vesti-la, e aquilo me prendeu durante uns 5 minutinhos, porque nem parecia ser uma novela. E logo depois veio as tragédias da vida como ela é, e eu lembrei que não era isso que eu costumo assistir e mudei de canal. Mas então, para quem gosta, inclusive tem coisas em TV aberta fazendo essas provocações aí, né? Qual é a tua loja ou quem é o teu cliente? Porque eu vejo, daí da parte técnica, para encerrar essa contribuição, que existem alguns tipos diferentes, né? Tem a loja digitalizada, que é aquela loja que eu vendia quadros ali, esses quadros que estão na parede do Juarez, eu vendia no presencial e agora eu estou vendendo online. É a mesma coisa que eu fazia no off, eu faço no on. Isso é um conceito de loja digitalizada. Como se eu tivesse passado um scanner na minha loja ou nos meus produtos e agora ela está no online. Lojas digitais é aquela que faz no digital algo diferente do que fazia no presencial, diferente para novo, né? Ou às vezes nem tinha o físico, ela já nasceu no digital. Então também são conceitos diferentes, né? Para aquele cara que já está com o pé na tecnologia e está na hora de dar mais um pulo. Digitalizar uma loja é diferente de ter uma loja digital. Isso é uma coisa interessante até da gente perguntar, Hermelino, se uma loja que é nativa digital, e você comentou dos e-commerces lá no início, ela tem um tratamento para com o seu público-alvo diferente do que aquela que tem uma janela no digital, uma rede social, enfim, mas ela é de porta ou ela é de shopping, é uma loja física. Como é que a gente entende isso, até para as pessoas que têm lojas físicas, mas têm a rede social e muito se vende no digital também, né? Exato, O que a gente tem visto é o seguinte: grandes players que são nativos digitais, você pega uma Mob, por exemplo,
que foi concebida toda para ser digital, né? E ela vai abrindo, começa a abrir lojas, a própria Amazon, né? A Apple com as suas lojas físicas pelo mundo aí, lojas, as flagships, né? As lojas conceito e tal. Então, na verdade, o que a gente vê é isso: quem nasce no digital sente falta de alguma maneira estar também fisicamente, ter o seu showroom, o seu contato com o cliente e dar a oportunidade para esse cliente ter realmente a experiência, né, de ter um contato mais próximo com a marca. E vice-versa, o que você coloca. O cliente hoje que é eminentemente físico, né, que nasce como físico, com esse conceito de, vamos chamar assim, entre aspas, o balcão, e começa assim, isso não basta, porque o cliente começa a apresentar demandas como a conveniência, como os meios de pagamento, como o showroom, né, a vitrine infinita que hoje as redes sociais permitem e se tornam, e tudo isso é como mecanismos de conveniência. Então, eu vejo muito claramente isso. Quem nasceu com DNA digital está entendendo que precisa, por conta de logística, por conta de experiência do cliente, por conta até de branding, né, de consolidação da sua marca, etc. e tal, ele precisa, de alguma forma, desenvolver mecanismos de contato físico com o seu cliente, com o seu mercado, e vice-versa. Aquele que não tem mecanismos, né, de se colocar hoje, entender que o cliente, às vezes, está deitado na cama, no quarto, mas com o celular na mão, pesquisando preço, navegando às vezes numa rede social e se depara com um anúncio que ele acha muito interessante e ele tem vontade de falar, puxa vida, isso aqui vai ser legal, quero ver depois, tal, alguma coisa nesse sentido, né? Então essa interação indiscutivelmente ela vai, ou seja, é bem o digital mesmo, né? É o físico, essa mescla, ela está entrando muito fortemente. Então é o que a gente vê. É como eu estava conversando um pouco antes com o Juarez, eu estava dando o exemplo do aplicativo de iFood, né? Eu digo assim, o iFood jamais ele vai eliminar um restaurante, não tem como. Né? Porque é uma questão de conveniência. Eu estou aqui no meu escritório, quero pedir alguma coisa, algum alimento. Sabe, é muito conveniente eu pegar um aplicativo e pedir do que eu pegar meu carro e me deslocar até o restaurante, etc, etc. Né? E vice-versa, né? Vai ter momentos que eu quero estar num restaurante, que eu quero sentir o ambiente. Então, a loja, a mesma coisa vai acontecer. Agora, o alerta que eu faço é o seguinte: o lojista ainda não entendeu, vou dar um exemplo prático, que ele precisa ser eficiente, porque o que o digital também traz? Primeiro, a gente falou um pouco da concorrência, né? Aquele que está disputando a renda. Segundo, é uma informação em tempo real, instantânea. Então, o cliente hoje está informado, né? Ele sabe preço, ele sabe diferenciais do produto. Muitas vezes, o cliente chega na loja muito mais informado do que o vendedor. Né? A gente vê isso muito com a molecada com tênis, por exemplo. Então, o adolescente ele chega na loja e ele pede o tênis pelo nome do tênis, né? E ele sabe o tipo de amortecimento, o tipo de, né, os modelos de cabedal que esse tênis tem, etc, etc e tal. E às vezes o vendedor não tem esse preparo. Então, o que é preciso entender é o seguinte: não é só digital, não é só físico, né? Então, é preciso entender, assim, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso ser mais eficiente para dar conta de competir nesse mercado e entregar realmente uma experiência que vai encantar esse meu cliente e fazer com que ele decida pela minha loja. Eu costumo dizer o seguinte: são tantas portas, por que ele vai entrar na minha? Né? O que leva esse cliente a tomar esse tipo de decisão? Quais os diferenciais, né? Porque eu me sinto bem, porque eu acho que é agradável, porque a loja é organizada, porque eu tenho um show de atendimento, porque o vendedor não fica tentando me empurrar as coisas, ele entende o que eu quero, o que eu gosto, as minhas preferências, me dá oportunidades, me ensina, vem cá, olha, deixa eu te mostrar isso aqui, eu entendi como você usa e tal. Cara, é tudo que eu quero, é tudo que eu quero. Tem um exemplo que eu costumo dizer, que eu costumo dar nas minhas palestras, e é real, aconteceu comigo. Eu entrei numa loja para comprar camisa, né, uma marca até importante, e num shopping, e eu entrei, a vendedora veio me atender e tal, e eu disse que eu queria olhar a camisa, né? E ela começou assim: você quer café? Você quer um suco? O ar-condicionado tá bom? Sabe? Você quer sentar? Você quer uma cerveja? Eu disse assim: não, meu filho, eu quero camisa, pelo amor de Deus, eu quero camisa, entendeu?
uma inversão, assim, experiência de cliente, não é isso. Não é só isso, você entendeu? Eu queria, e ela me mostrando camisas inadequadas ao perfil que eu uso, sabe? E eu brincando com ela assim, ó, o tio aqui é caretão, eu não uso essas camisas. Ah, mas é a última coleção. Eu disse, dane-se, eu não uso. E ela com uma certa dificuldade de entender o que eu queria, você entendeu? Então, não é o Ela fato queria de ser vender o que ela físico, queria. Às vezes a pessoa, Hermelino, às vezes a pessoa quer vender o que ela quer. Ou o que ela gosta, não o que você está precisando ou querendo, né? Isso é problemático, assim. Em cima disso aí, deixa eu contar uma história muito legal. Uma vez eu estava numa palestra, e aí uma vendedora, eu abri para perguntas, e uma vendedora levantou a mão e falou assim, Hermelino, não tem jeito, o vendedor tem que mentir mesmo. Né? E eu tinha feito esse comentário que não, em hipótese alguma, né? Que a primeira missão de um vendedor é conquistar a confiança do cliente. Tanto que quando é conversa ruim, o pessoal fala, isso é papo de vendedor, né? Ou seja, isso é um 7-1, é malandro, quer me enganar, né? Mas, e aí essa menina, essa garota levantou a mão e falou, não tem jeito, o vendedor tem que mentir. Eu disse, por quê? Por que você acha que tem que mentir? E ela me disse assim, bom, se eu acho uma coisa feia, se eu acho uma coisa que não é legal, eu tenho que falar para o meu cliente que é bonito para eu vender. Então eu estou mentindo, né? E aí eu fiz a seguinte colocação para ela, vamos imaginar o contrário? Vamos imaginar que você olha para alguma coisa na loja e que você acha lindo. Nossa, que espetáculo, adoraria isso aqui e tal. E teu cliente acha de um tremendo mau gosto. Quando você olhar para o cliente e mostrar, falar, olha que coisa linda isso aqui, ele vai olhar para você e vai falar assim, essa menina está tentando me enganar, porque isso é horrível. Percebe? Então, ou seja, o bom vendedor, a boa vendedora, não é aquela que entende o que meu cliente deseja e gosta e se empenha em encontrar e atender esses desejos e essas necessidades. Como costumo dizer, você tem 4 pilares na venda: desejos, necessidades, percepções e emoções. Então, se eu entender isso, o que o cliente percebe da minha loja, o que ele sente quando eu atendo esse cliente, né? E o que ele precisa e deseja. Esse é o pacote que a gente precisa entender. E aí faz sentido a gente falar de tecnologia, a gente falar de prestação de serviços, de comodidade, entende? Para que isso aconteça, é fundamental que o meu mix de produtos esteja adequado. Vou dar um exemplo básico e que lojista erra. Eu chego e pergunto para um lojista assim, qual é a categoria de produtos que tem mais participação do seu faturamento? Vou pegar um exemplo aleatório. É calça jeans. Né? Calça jeans representa 15% do meu faturamento na loja. Aí eu digo assim, ok, quantos por cento do seu showroom você está dando para calça jeans? Né? E aí eles, como assim, né? E você começa a olhar, às vezes você chega numa loja, tem lá um departamento de cama, mesa e banho, que representa 1% do faturamento, né? Mas ocupando lá 15% do espaço físico, porque ela é volumosa, etc. e tal. E o lojista, e aí ele começa a sacrificar um outro departamento, porque ele achou legal, ficou bonito assim, entendeu? E ele não. Então, com isso, cobertura de estoque vai ficando desequilibrada, o estoque por faixa de preço vai ficando desequilibrado. Aí eu pergunto para o lojista assim, cara, se calça jeans é 15% do seu faturamento, qual deveria ser a proporção do seu estoque de calça jeans? Né? Aí, puxa vida, né? Eu digo, e por faixa de preço, qual é a calça jeans que você mais vende? É a de 299. Quais são as... Percebe o que eu estou dizendo? Então, esse pré-requisito, independentemente se físico, se digital, ele é fundamental. Como a gente chama de estrutura mercadológica de produto, né? Como que você classifica um produto. Né? Então, e você vê, tem lojista que eu não consigo ajudar, sabe? Porque eu chego ali, eu vou tentar tirar um relatório, eu vou tentar entender o mix dele, se está adequado, a cobertura de estoque, giros e outros indicadores na gestão, e eu não consigo, porque aquilo é tão bagunçado, sabe? Porque não tem, você pega lá camiseta, né? Olha, camiseta, cara, tem 4 modelos, sabe? E qual é e o que é modelo? Como que a gente define modelo? Porque se eu pego uma camiseta numa loja e chamo o vendedor e falo assim, que modelo que é essa camiseta? Ele vai dizer assim, essa aí é uma gola careca. O outro vai dizer assim, isso aí é uma manga curta. O outro vai dizer assim, essa aí é uma malha fria. Um está categorizando, está classificando pela gola, o outro pelo tecido, o outro pela manga. O que é modelo? Percebe o que eu estou dizendo? Então, se você não tiver uma estrutura mercadológica que você planilhe, que você organize, para que você consiga mapear o seu estoque,
você não vai conseguir ser competitivo, não vai conseguir dar cobertura. Markup não dá lucro, não é markup o lojista acha que a melhor mercadoria é aquela que tem o maior markup. Não necessariamente. Eu até brinco com eles, eu tenho no meu Instagram, ainda coloco lá. Eu comprei essa mercadoria por 10 e marquei R$ 100 para vender. Olha que show, que espetáculo isso aqui. O meu markup é 10 vezes. Né? Aí eu pergunto, vendeu quantas? Não vendeu nenhum. Cara, você tem um problema na sua loja. É conta para pagar, é mercadoria que vai envelhecer, é estoque que você está guardando aí, que está ocupando espaço, e você está pagando aluguel para guardar uma mercadoria que não está te rentabilizando, fora o capital financeiro que não está retornando. Né? Então não é markup, é giro. Né? Claro que é o máximo markup e no máximo giro. Então, se o lojista não tiver esses pré-requisitos, ele entender isso, ele não vai conseguir ser competitivo, nem no físico, nem no digital, e muito menos nessa conjunção. Percebe? Então, é fundamental. O lojista precisa entender hoje que ele tem que ser eficiente, ele tem que ter cobertura adequada, ele tem que saber o ponto de equilíbrio dele. Você chega para um lojista e pergunta qual é o seu break-even, qual é o seu ponto de equilíbrio, eles não sabem. Sabe? É no olho, é no peito. Abre uma loja, não faz um cálculo de payback, não tem ideia. Né? E aí você pergunta, como é que você vai... no olho. São as oportunidades. Não que é coragem. Assim, você fica muito vulnerável. Né, para competir desse jeito, concorda comigo? Com certeza, com certeza. Oi, Melino. Hoje no teu, né, uma pergunta que eu sempre faço para os convidados aqui em relação sempre aos seus temas de área de conhecimento, mas hoje nos teus atendimentos, nas suas conversas aí com os varejistas, enfim, qual é a maior necessidade, dor que eles chegam para ti aí, os reclames, digamos assim? Quais são os maiores... Sermilino, eu preciso vender mais. Beleza, todo mundo quer vender e vender mais, mas qual é a maior... né? Pontua algumas coisas aí, por favor. Duas dores. Essa pergunta é ótima, Juarez. São duas dores básicas. A primeira de todas, dinheiro. Assim, não sei o que acontece, eu vendo, trabalho feito um maluco, eu não sei onde vai esse dinheiro. O dinheiro desaparece, eu não sei o que acontece, eu trabalho muito e não vejo dinheiro. Então, essa dor é quase que padrão, sabe, Juarez? Então, essa é a primeira. A segunda é compra, acertar as compras. Né? E essas duas coisas estão intimamente interligadas. Né? Por quê? E é interessantíssimo, porque lojista, geralmente, ele converte resultado, ele confunde uma análise econômica de uma análise financeira. Essa é a primeira confusão que eles fazem. Né? Então, o que seria essa análise econômica? Né? Então, eu puxo lá meu DRE, meu faturamento, tiro o custo da mercadoria vendida, impostos, despesas fixas, variáveis, resultado líquido. Beleza, ok, está me dando aqui 20%. Que ótimo. Minha operação tá bacana, tá me dando 20% de resultado. Eu vendo R$100.000 nessa loja, me deixa R$20.000 de lucro. Beleza. Aí você pergunta assim, tá, ok, vendeu 100 mil? Tá. Qual é o seu markup efetivo, o seu markup final? Né? Porque o lojista ele se confunde muito também. Quando eu compro, eu marco 2 ponto alguma coisa. 2.5, 2.2, 2 ponto alguma coisa. Beleza. Acontece que tem as promoções, tem os descontos concedidos, se ele tem crediário, ele tem inadimplência, enfim. Né? Então, o efetivo vai ficar lá em 100%, em vezes 2. Aí eu digo o seguinte, ok, você vendeu 100 mil, quanto que saiu do seu estoque? Saiu 50 mil, né, a preço de custo. Né? Aí eu pergunto assim, quanto você comprou? Comprei 80 mil. Entendeu? Porque ele sai para comprar, olhando, isso aqui tá bonito, vai vender bem, manda uma grade disso aqui, isso aqui vai mandar... E aí ele sai comprando, sem fazer um planejamento. Aí o que acontece? Então, unindo agora essas duas pontas. Quando você puxa o DRE, você vê que deu 20% de lucro. Beleza, excelente, tá bom, tá ótimo. Né? Quando você olha as compras, que é o investimento, né, ele comprou mais do que saiu. Ele pegou esses 20 mil e mandou para o fornecedor e trocou por estoque. Que vai envelhecer, que vai imobilizar. Porque o cliente, agora voltando à questão da fidelização, estoque é também uma ferramenta de fidelização, porque a cliente, especialmente moda feminina, a cliente chega na loja, ela dá uma voltinha, ela fala, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já comprei, a Clio pode reforçar esse testemunho aí, Clio, se você concorda ou não, como representante aí do sexo feminino, do sexo forte.
Mas, porque o homem é mais desleixado com isso, a mulher é mais antenada. Se bem que isso já não vale mais tanto, mas ainda há uma significância aí razoável. Mas a mulher, geralmente, ela entra na loja, ela olha, ela dá uma volta e fala, tá, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já comprei, isso aqui eu não gosto e tal. Aí ela faz a pergunta fatal. O que você tem de novidade? Entendeu? Isso é pressão para a compra, porque a vendedora vai chegar no gerente, vai chegar na patroa, no patrão, e vai dizer assim, como é que você quer que eu venda? Não tem mercadoria, né? Por que ela está dizendo que não é que não tem mercadoria, não tem estoque? Tem estoque, mas não tem aquilo que o cliente está procurando. E aí bota pressão na compra. Aí o que vai acontecer? O lojista sai correndo para comprar. Né? Aí ele converte resultado em estoque. E o lucro, ele imobiliza, né? E aí o dinheiro desaparece. Percebe o que eu estou dizendo? E lucratividade e rentabilidade são dois conceitos distintos. A lucratividade é do meu faturamento. Tá bom, tá me dando 20%. E a rentabilidade é do capital investido. Né? Aí eu pergunto para o lojista, você tem quanto investido aí? E, detalhe, estoque é em média, entre 75% e 80% do capital de uma loja é estoque. Né? Então, quando você começa a olhar para isso, esses indicadores, você entende o porquê que essa dor é a mais presente. Porque falta o entendimento, ferramentas e capacitação nesse sentido. Entendeu? E aí são as duas dores mais frequentes. Cadê meu dinheiro? São jogos de malabares, mais ou menos isso, né? De ficar sabendo o ponto certo, o momento certo de comprar, né, Hermelino? De não ir conforme vai a manada, assim, porque esfriou, então eu vou ter que dar um gás assim no meu estoque de inverno. E muitas vezes acontece de eu ouvir, por exemplo, e vocês também já, com certeza, de ouvir o lojista dizendo que apostou tudo numa coleção X e foi a que menos saiu, por exemplo. E aí como é que faz? Fica lá aquele estoque parado, tem que fazer uma baita liquidação, vender a preço de banana, não vai ter o retorno que investiu. É por isso que o dinheiro não para daí no fim das contas, né? Além do que, Clio, você tem... Pode falar, Espíndola. Tá, desculpe. Mas só para concluir, existe um outro equívoco também que os lojistas, especialmente quem trabalha com moda, que é o seguinte, vendeu bem, não necessariamente reponha, porque geralmente a reposição é que vai parar. Então, eu comprei uma blusinha que está na novela, ou tem uma influencer divulgando, etc e tal, e aí eu boto na loja, vende bem, aí ele corre e repõe. Só que a dinâmica hoje, você tem as coleções e as marcas, elas têm lançado o que eles chamam de coleção cápsula, né? São as intermediárias. Então, é muito rápido hoje, ela é muito efêmera, e aí você repõe, para. Por quê? Porque o que está vendendo já é outro modelo, já é outro estilo. E esse sentimento de escassez também, especialmente para as mulheres, ele é muito efetivo, porque daí tu vai ficar muito ligado na marca se tu não conseguiu comprar aquela coleção cápsula na próxima coleção que forem lançar. Porque você sabe que tem um número limitado, né, Espíndola? É mais ou menos essa a pegada, né? Muito bom. E até nesse sentido, a gente comentei sobre isso essa semana até, mas de um outro contexto, assim. É tão complexo, né, tudo isso que a gente está falando no dia a dia do profissional, do empresário, que o que ele precisa é entender do negócio dele e do cliente dele. Né? Porque a gente pode sim ter algumas dicas, alguns cuidados, enfim, mas às vezes lojas que vendem o mesmo tipo de coisa, por estarem em lugares geograficamente diferentes, a dinâmica vai ser diferente. A dinâmica da venda, a dinâmica da galeria, o espaço do showroom, da calça jeans que o Espíndola falou, né? Então eu constantemente ficar olhando para isso. E esse constantemente para você pode ser mês a mês, trimestral, daí também vai depender da tua dinâmica. Que não é a grosso modo, né, Espíndola, mas é o famoso 80-20, né? O que eu mais vendo, o que é mais caro, o que eu tenho reposição mais rápida caso precise, o que a minha reposição é complexa e se eu ficar sem eu perco venda. Se você não tiver essas respostas, daí tu tá ali no semáforo tentando fazer um monte de coisa e cada um que chega, nem o cuidado de o Juarez entrar na loja, queria uma camiseta de gola careca, aí que eu não conhecia esse termo, e você não anotou que alguém queria, você vai continuar não tendo, sabe? Qual que é o teu top 10 de um final de um período, que pode ser um mês, uma semana, de coisas que te pediram e você não tem? Pô, só uma pessoa pediu gola careca, cara...
Era uma coisa só, deixa, não vai atrás disso, não compra porque vai parar na tua loja. Agora entraram 10 pessoas, 7 não compraram porque queriam a tal gola careca. E tu não tem, te mexe. Né? Então você precisa ter tempo de sair do operacional para olhar para o teu negócio e se tornar especialista dele. Né? Você tem que saber, ó, meu cliente é desse jeito, meu cliente tem aquele perfil. Ah, são pessoas. Não são pessoas, são os teus clientes, que é diferente dos clientes do Juarez, que são diferentes do cliente da Clio. Porque mudou de rua, mudou a maneira que vive. Né? Mudou o ticket médio, mudou a maneira que a galeria está... Mudou a sombra que o sol faz dentro da tua loja, mudou o teu cliente, entendeu? Então, sim, é muito complexo. Por isso que é tão legal, né? Porque vira uma ciência, né? Você realmente tem que estar ali analisando. Eu gosto muito de analisar a questão dos dados e tal, mas não precisa nem ser isso. Pode ser uma caderneta, né? Pode ser o famoso bloquinho lá. Mas para você anotar, ó, aqui deu certo, aqui deu errado, e você vai aprendendo o melhor dos mundos. Nunca como uma verdade absoluta. Porque o que acontece nesse primeiro semestre pode não se repetir no semestre que vem. Que é muito bom o exemplo que o Espíndola deu ali de não é porque vendeu muito essa semana, manda vir mais uma carreta. Porque daí vai ficar a carreta na tua loja. Aquele movimento, aquele pedido... a figurinha do álbum da Copa é um exemplo disso. Você já abasteceu aquele mercado, né? É temporal, né? Daqui a pouco, completaram-se os álbuns. Quem comprou figurinha de um X data para frente, morreu com as figurinhas dentro da loja. Porque álbum completo não cabe mais figurinha. Né? É isso. Perfeito. Juarez, quer comentar alguma coisa? Fala aí, Hermelino, fala aí. Não, eu falo demais. Eu vou ficar quieto, deixa o Juarez falar. Mas tá aqui para isso? Chamamos para ouvir. Não, você tá aqui eu vou só fazer, hoje. então, O Juarez só tá uma- toda terça, né, Juarez? É, exatamente. Não, eu vou fazer só a gente vai já chamando aí os nossos patrocinadores, eu já vou passar para vocês. Eu vou deixar 2 perguntas para o Hermelino na volta para trazer para a gente aí, se é que tem uma resposta, que seria, né? Até o David também acho que colocou um posicionamento dele em relação a isso também na época que ele veio aí. Seria, por que as lojas não vendem, Hermelino? Por que as lojas não estão vendendo? Claro, desse vários insights aí, mas na tua visão, por que as lojas não vendem? E qual o segredo para vender mais? Só para te ir pensando aí, depois do retorno dos reclames aqui, a gente volta para a tua explanação aí, explicação e análise e visão. As respostas de milhões Combinado. essas. É? Muito bom. Combinado. Vamos falar de Sebrae, então, Gabriel? Vamos embora? Para quem quiser ter uma profundidade maior no seu negócio, né? Uma visão um pouco mais sistêmica e mais arrojada, e saber, lógico, que você pode contar com profissionais que têm gabarito realmente, que têm currículo, que sabem do que estão falando para você, com eficácia, né? Que tenha resultado. A gente conta com o Sebrae para dar essa dica para você, que fica aqui no Sinf, onde a gente faz o talk, onde existe a Sears, também está o Sebrae, está a Ana e está a equipe dela. São 3 meninas, né? Que atendem Sebrae aqui em Rio do Sul. Isso aí. Ana Fernanda e Suelen. Show. Então, E a entre em Gabi, contato. porque se eu não falar o nome da Gabi, que só fica é? meio período, amanhã Tá. eu tenho um problema. São 4 meninas, 4 então. meninas. Entra em contato 4 com meninas elas. e um segredo. Olha só, gente. Olha. Vamos descobrir esse segredo até dezembro, né? Olha aí. Muito bom. Entre em contato com elas. Você pode seguir Sebrae SC no Insta, ficar por dentro de todos os planos, de todos os tipos de cursos também que o Sebrae disponibiliza para você. A gente também sempre dá dica da Emporium, para você ter uma loja, um varejo, que realmente tenha uma agressividade, tenha uma presença digital efetiva. A Emporium traz os melhores aparelhos, as melhores marcas para você ter uma vida smart, uma vida inteligente. Então, todos os aparelhos que a gente utiliza, desde celulares, anéis de luz, aparelhos inteligentes para sua casa também, né? Tá precisando de uma Alexa, de repente? Entre em contato com a Emporium Smart, que você vai ter um excelente atendimento, tanto digital quanto físico, na loja em Ituporanga, que é nova, e aqui na loja em Rio do Sul, e também através da rede social Emporium Smart Loja no Insta. Você vai ter um atendimento impecável e todos os dias tem novidades por lá. Eles, inclusive, fazem o seguinte, ó, eles pegam o teu celular usado, seminovo, e você pode usar ele como entrada, né? Tipo comprar carro, entendeu? Você vai usar e vai abater do valor final do novo celular que você for comprar lá. Então, tem celulares seminovos que são impecáveis, são praticamente novos, e celulares novos também, tanto Android quanto iOS. Entre em contato com o pessoal da Emporium Smart.
Agradecer a Ana também, né? Maravilhosa, que trouxe o nosso cafezito. Nosso café nessa tarde quase gelada. Né? Muito bom, com biscoitinho, ó. Aqui, ó. A Mai que garante a gente ter aonde a Ana colocar o café. Isso. Né? Então são as nossas canecas aí personalizadas. Você que procura agora, principalmente nessa época, né? Não somente, mas principalmente nessa época. Final de ano, encerramento, festas, enfim. Presentear os seus próximos aí. Caneca sempre é algo bem interessante, até para levar a sua marca, né? Com que certeza. é a prática que a gente faz aqui. Né? Presenteamos os nossos convidados com alguns desses artigos. Aliás, vamos pegar o endereço de Hermelino, para mandar a caneca via correio para ti, viu? O correio vai fazer o trabalho ali, você deixa para mim no WhatsApp, tá bom? Para fins de segurança, com ela vai certeza, sem café, tá? muito É. obrigado. Aí você enche com o que você quer. Pode Pô, pôr um que whisky pena, que cowboy, pena. pode ser o que você quiser, um gin tônica, tudo certo. E nosso amigo Tobias, né? E Café, toda essa café. tecnologia aí para garantir que nós estejamos aqui dentro do Centro de Inovação, o Juarez lá na nossa sede litorânea, o Espíndola, né, online, ontem até fez um breve teste para garantir que tudo Foi. funcionasse. Os cuidados da RSL Soluções Audiovisuais aí com o nosso amigo Tobias, que garante toda terça o nosso programa e muitas outras ações e eventos que acontecem por aí, que segundo ele a agenda tá mais doida que a do Batman, né? Ele olha para Coisa cima, boa, tem hein? um farol aparecendo, ele tá descendo com os equipamentos dele. Tá mais ou menos assim. Eu já tô quase vendendo os meus serviços de agendamento para ele. Tu tá assessorando É isso, o eu vou ser um assessor do Tobias Meu aí, Deus, só eu- não vou carregar as caixas. Não, mas eu quero entrar nessa sociedade, então você tá dando vacas gordas, né? Tá o dando negócio rendimento, tá aquele punk. nosso projeto de um ônibus itinerante aí para que o podcast vá aonde o povo está, tá bem próximo de acontecer. Tá bem próximo, tá rendando ali. Muito bom, muito bom. Muito show. Vamos passar a bola pro Hermelino. Então, Hermelino, você pensou ali nas respostas do Juarez, eu imagino que não sejam respostas tão fora do teu comum, da tua rotina, né? Afinal, acho que todo dia chega ali uma batata quente na tua mão para tu descascar, né? Então, conta aí pra gente. Quais eram mesmo as perguntas, Juarez? Vamos repetir? Por que não vende e como fazer para vender mais? O segredo. Qual é o segredo para vender mais, né? Se é que existe um segredo aí. Tem sim, eu vou revelar agora. Uau! Então vamos lá. Primeiro, muito obrigado aí pelo presente, né? Eu vou saborear meu café aqui com essa caneca com o maior prazer, viu? Muitíssimo obrigado. A pergunta é como eu costumo dizer, a pergunta é fácil, o difícil é a resposta, né? Mas vamos lá. Basicamente, quando você fala de venda, você tem 3 indicadores de varejo, que para o varejo, que são fundamentais. Tráfego, taxa de conversão e ticket médio. Não escapa disso aqui. Por quê? Se eu não tiver cliente dentro da minha loja, eu não tenho como vender. Dentro, ou fisicamente, ou da minha loja virtual, não importa, né? Mas se eu não tiver cliente comigo, eu não tenho como vender. Então, meu primeiro desafio eu preciso ter clientes. 2, isso não basta, porque eu posso ter muito tráfego dentro da minha loja e baixa conversão. O cliente entra, olha, vai embora sem comprar. Então, isso também não vai me resolver. Então, primeiro, eu preciso botar cliente dentro da loja. Segundo, eu tenho que converter esse cliente que entra na minha loja, né? Eu tenho que fazer negócio com ele. Terceiro, daqueles que compram comigo, eu tenho que fazer o máximo possível, ou seja, ticket médio, né? Eu preciso trabalhar o ticket médio, como o exemplo que eu já dei. Ok. Para não ficar solta essa resposta, eu vou fazer um pequeno jabazinho próprio aqui, se vocês me permitem. Na minha plataforma, no meu site, eu dou de graça um sistema de controle de tráfego. Tá? É free, é grátis. O cliente pode entrar lá, é só se cadastrar, ele vai usar. Por quê? Porque eu sempre pergunto para o lojista, você quer vender mais? Né? Evidentemente que 100% da resposta é claro que sim. Ok. Aí eu faço a seguinte pergunta, quantas vendas você perdeu hoje? E quase que 100% das vezes eu vou ouvir uma única resposta, não sei. Eu digo assim, talvez. Se você perder menos venda, você melhora os seus resultados. Né? Falando de maneira muito irônica, né? Eu digo o seguinte, ok, então eu preciso de 2 indicadores que são fundamentais. Quantas vendas você perdeu? E segundo, por que você perdeu?
Se eu descobrir isso, eu consigo fazer um diagnóstico com absoluta precisão e tomar um plano, elaborar um plano de ação para tomar as medidas necessárias para fazer as correções. Né? Exemplo, como é que eu meço? Então, você tem hoje as ferramentas eletrônicas, mas no meu site eu dou de graça, realmente, porque é uma ferramenta poderosa, né? Que é a boleta de tráfego, já pré-cadastrado, os 5 principais motivos de perda de venda no varejo físico, né? Sempre me referindo aí à loja física. No digital isso é muito fácil, porque as ferramentas digitais já fazem esse tipo de... tem essas métricas. Mas no físico é difícil, nem todo mundo tem. Quais são os... Por que entra uma cliente dentro da loja, a vendedora atendeu, a cliente saiu, você chega nela e pergunta, por que você não vendeu? Ela vai te dar uma resposta. Ou ela vai dizer assim, a cliente só estava olhando, ela estava conhecendo a loja, ou quando ela recebeu o salário ela vem comprar, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, a cliente estava olhando, pesquisando. Segundo, foi preço. A cliente achou caro porque ela já achou mais barato ali numa outra loja, então ela não comprou por causa do preço. Terceiro, não tinha a mercadoria que ela queria. Ela procurou tal coisa e a gente não tem, então por isso que eu não vendi. Quarto, crédito. Ela tentou passar o cartão, mas o cartão está sem limite, não aprovou, ou ela tentou fazer o crediário e não foi aprovado. Então, a questão é relativa, eu não consegui vender porque esbarrou no crédito. E a quinta opção, geralmente, das básicas, era só uma troca, ela tinha comprado um sapato aqui, ficou apertado, ela veio trocar a numeração. Então, por isso que eu não vendi, era só uma troca. Né? Ok. Então, a partir do momento que você começa a coletar essas informações, eu vou te dar um dado, Juarez, que é incrível. Eu tenho na minha plataforma em torno de 4.000 lojas que usam o meu sistema. Como eu não cobro nada, o meu bônus, o meu prêmio, né, o meu recebimento é estatística, porque dentro da plataforma eles lançam, né, e eu tenho essa informação. Então, eu consigo duas coisas. Eu consigo leads para a minha plataforma e eu consigo estatística através dessa informação. Então, é uma troca generosa de ambos os lados, vamos dizer assim, nem tanto da minha, muito mais do lojista. Né? Mas, objetivamente falando, você sabe qual é a média do varejo físico de taxa de conversão? É em torno de 40%. Isso significa que de cada 10 clientes que entram na loja, em torno de 6 saem sem comprar. Né? Então, quando você começa... Só que você vai conversar com vendedora, ou com vendedor, ou com lojista, com a gerente da loja e tal, geralmente a gente vai ver, nossa, o movimento está fraco, o movimento caiu muito e tal. Aí eu pergunto, como é que está a sua taxa de conversão? Não tem. Aí, vamos implantar? Vamos medir? E aí você implanta. E, às vezes, é 35, 37, 40, 42. Geralmente é por aí. E aí eu digo para o lojista o seguinte, olha, se de cada 10 você fecha 4 vendas, eu tenho até um vídeo no meu canal, que o título é Perca metade das vendas. Por quê? Qual é a provocação? De 4 para 5, olha, se eu aumentar 1/4, não é? Se eu passar de 4 para 5, eu aumento 25% do meu faturamento. Né? Se eu passar de 40% para 50% de taxa de conversão, descobrindo, vamos voltar. O meu vídeo mais visto no meu canal é o Tá Caro, né? A objeção preço. São 3 possíveis soluções, né, que a gente trabalha. Tem 1 milhão, sei lá, 1.200.000 views, só esse vídeo, né? Para você ter uma ideia, como essa dor ela é muito presente para a equipe, para o time de vendas. E eles não sabem contornar a objeção preço por falta de capacitação, geralmente, né? Porque caro pode ser percepção de valor, pode ser concorrência, pode ser orçamento. Eu olho para uma Porsche e falo assim, nossa, é muito caro. Não é porque eu acho que ela é cara, é porque eu não posso comprar. Você entendeu? Então, eu digo que ela é cara. Ou eu posso dizer assim, eu já vi ali bem mais barato. Então, eu digo, tá caro. Por quê? Porque eu já achei mais barato em outro lugar. Ou eu olho assim e falo, nossa, é muito caro. Por quê? Eu não dou R$10 nisso. Você está louco? Né? Feito de ouro. Ou seja, eu não reconheço o valor do produto. Só que se você perguntar para o vendedor, para a vendedora, por que o cliente falou que está caro, ela não sabe te responder, falta capacitação. Segundo, não tem o produto na loja. E os similares, e a venda alternativa. Essa vendedora está capacitada, você entendeu? Para dizer para o cliente assim, olha, deixa eu te mostrar aqui, sem compromisso, talvez você ache legal. Sabe? E eu também tenho um vídeo no meu canal que é
bem visto, que aconteceu comigo. Uma vendedora que eu cheguei numa loja para comprar um sapato, né? E ela disse assim, Hermelino, você tem sorte. Eu recebi essa marca, a marca que eu pedi, essa semana, senta aqui que eu vou lá buscar para você. Né? E eu disse para ela, eu quero esse aqui. Eu, por preguiça, eu compro sempre o mesmo modelo, porque eu sei que esse é legal, eu gosto. Né? E ela veio lá, assim, abraçada, com 5 caixas, assim, andando. E eu olhei para ela, brincando com ela, eu fiz assim, você tá louca, né? Eu quero igual esse aqui, né? Ela falou assim, não, Hermelino, chegou a coleção nova e eu trouxe no estilo que você usa. Nos outros modelos aqui, dá uma olhada, né? Aí ela olhou, olha que esse aqui como é a tua cara, é o estilo que você gosta, bota no pé. Né? Vamos provar? Ah, tá bom, né? Já trouxe. Não, vamos colocar os 2 pés e tal, colocou, né? Fez eu levantar. Não, caminha, que sente esse sapato abraçando o teu pé, como ele é confortável, e é o estilo que você usa. E eu olhei, realmente assim, achei muito legal. Tá bom, você me convenceu, eu vou levar. Né? Não, vai com ele no teu pé, tá daqui usado, já vou botar na caixa aqui, etc e tal. Só nesse momento eu lembrei de perguntar o preço, né? E aí ela me deu o preço. Não, ok, já estava no meu pé, eu já tinha falado que ia levar e tal, beleza, né? Aí eu, por curiosidade, perguntei para ela assim, tá, mas igual esse meu, tá quanto? Né? Aí ela me disse assim, esse aí eu tô em falta. Olha só. Você entendeu? Vendedora, Mas né? Aí... Power, Sim, essa aí. modéstia à parte, eu que tinha treinado ela, né? E ela falou Pois assim pra mim, então. você que me ensinou, né? Você... E depois ela foi assim fatal, porque ela virou para mim e falou assim, mas eu quero que você fique satisfeito. Você gostou, tá confortável, tá legal, né? Ou não? Não, tá legal. Então beleza, troca que você vai gostar. Você vai... E passou a ser o meu novo modelo de sapato. Né? Ou seja, então, e cortando a minha fala, senão eu faço um discurso de 2 horas aqui. Resumindo, se você medir e trabalhar nos problemas que você perde venda, eu não sei qual é o percentual, mas eu sei que ele é muito alto e você consegue resolver esse problema. Você entendeu? Muito bom. E eu Enfim, percebi assim do nosso papo que muito se resume no varejo a atendimento, né? A você especializar essa tua equipe. Olha o caso dessa sua vendedora que passou por ti, que o chefe dela, o gerente da loja, enfim, teve o tino, né, dizer essa pessoa tem que ser treinada, né, para vender, porque ela tem e a gente até conversou isso no evento que a gente se conheceu, Hermelino, e eu vou repetir aqui para o pessoal, eu já falei num outro episódio, deve fazer bastante tempo na rádio. Infelizmente no Brasil a gente tem a profissão de vendedor como uma carreira de transição, né? A pessoa está como vendedor hoje para pagar um estudo, para custear alguma coisa em casa, para complementar uma renda, mas ela não quer ficar nessa carreira, não quer seguir isso para toda a vida. Ela quer ser outra coisa. E aí acaba que ela não se especializa, que ela não vai atrás de expertise, de saber como, né, fazer melhor aquilo. Acaba sendo um quebra-galho. Infelizmente, porque tem muitos donos de loja que treinam muito bem a equipe, 3, 4 meses depois a pessoa está pedindo as contas, né? Quando ela está praticamente assim tinindo, ela não fica mais. Então é complicado isso, é complicado. Talvez o mercado mesmo para essas pessoas ele não pague tão bem quanto deveria, né? Para poder ser cobrada essa pessoa também tem isso, né? Tem uma questão mercadológica de carreira ali, né, Hermelino? Então, infelizmente é isso que acontece. Perfeito. Mas a gente tem como consultores da área que lutar para que isso não aconteça mais, né? Para que a gente tenha realmente um varejo de mais qualidade, né? Lojistas que tenham mais grana no bolso, não só no estoque. Exatamente. E eu vou dizer um negócio para você, Clio, você tem absoluta razão, e eu emendo com a seguinte colocação. Um dos grandes problemas também, do próprio lojista, tá? É a confusão entre aprender e treinar. Né? Treinamento, eu costumo brincar com as equipes, eu digo o seguinte, sei lá, vamos pegar Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, enfim, esses grandes atletas multimilionários que ganham uma fortuna aí para jogar futebol. E jogam domingo, segunda-feira eles estão em campo treinando. Será que é porque eles esqueceram como é que joga a bola de domingo para segunda, é por isso que ele vai treinar? Não é? Eu vejo aí, nós tivemos agora bem recentemente aí o Rock in Rio e tal, então você vê essas grandes bandas internacionais, etc e tal. O cara vai fazer o show, já com, sei lá, 30, 40 anos de carreira, né, percorrendo o mundo todo fazendo show, canta essa música, né, milhares e milhares de vezes, não faz o show sem ensaiar. Né?
Por que será que esqueceu? Claro que não, né? Então, é importante entender o seguinte: treinamento é exercitar o que você já sabe. Existe uma falácia assim, muito grande, e muita gente cai nela, que eles dizem assim: conhecimento ninguém me tira, né? Conhecimento é a única coisa que ninguém me tira. E eu vou dizer o seguinte: isso não é verdade. Porque eu, na minha época de faculdade, tinha coisa que eu dava aula, e que hoje eu não lembro mais, porque eu nunca mais mexi com aquilo. E aí eu tenho que pegar livro, eu tenho que dar uma pesquisada para relembrar como que é aquilo que eu ensinava. Né? Porque o cérebro da gente é assim, você não usa, ele guarda, ele descarta. Né? Então é importante entender que treinamento, aquilo, quando eu dependo de performance, de habilidade, eu preciso estar reciclando. Quando eu digo para os meus clientes, né, que eu assisto os meus próprios cursos, tem muita gente que duvida, mas eu faço isso, eu tenho que fazer isso, para reciclar, para lembrar, senão eu mesmo não lembro, cada palavra que está lá sou eu dizendo, cada letra do meu livro, das apostilas que a gente escreve, fui eu que escrevi, mas se eu não mexo com isso há um bocado de tempo, isso vai cair numa zona morta do cérebro, não é? E eu vou esquecer. Então, treinar, exercitar. Então, aprendizado é o chá, né? O famoso chá: conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, conhecer é descobrir uma coisa nova. Agora, a habilidade vem do treinamento, e treinamento é exercitar aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já sabe. Então, isso é importante, sabe? Isso vai fazer a diferença. Hermelino, muito bom. Olha, a gente só tem que agradecer essa super aula, né, meninos? Que a gente teve de mais de 1 hora aqui com o Hermelino, que tirou o tempo dele. Muitos insights, muitos ensinamentos. Eu espero que o pessoal esteja aproveitando. Se não aproveitou, tem YouTube quinta-feira e tá tudo certo também. Muito obrigada, viu, Posso dar um Hermelino? recado? Por favor. Posso dar um recado? Eu que agradeço, antes de mais nada, muitíssimo obrigado. É uma honra poder discutir, bater papo sobre o tema que talvez eu mais goste de falar, e com vocês, né? Pode ter certeza disso. E agora, dias 25 e 26 desse mês, eu vou estar em Limeira, interior de São Paulo, bem pertinho de Campinas, fazendo o meu PAGL, que é meu Programa Avançado de Gestão de Loja. É o meu seminário de 2 dias full time. Né? Então, quem tiver interesse em se especializar, são pouquíssimos, não é palestra, é seminário mesmo, são pouquíssimos lojistas que a gente tranca numa sala de hotel, e eu passo 2 dias ali martelando, barretando, né? Onde a gente aprofunda todas as etapas de gestão de loja. Então, quem tiver interesse, entra na minha página lá e tem as informações de como que ele pode fazer para participar. Maravilha. E maravilha. agradecer o espaço, e estou sempre à disposição, é só me chamar que é um prazer. Oba. Que bom. Show de bola. Obrigado mais uma vez. Píndola, quando vir para Rio do Sul aí, vamos bater um papo, tomar um café no presencial, né? Vamos. Pode deixar que daí a caneca a gente usa as nossas aqui, não precisa trazer a tua. Com certeza. Pessoal, mas muito obrigado. Combinado. Juarez, valeu. Cuida aí das nossas sedes, né? Das nossas, porque a gente já está aumentando os horizontes. Não, eu ia perguntar qual é a segunda, né? Que eu não estou sabendo. Logo tem novidades aí. Também não estou sabendo ainda. Mas semana que vem temos mais aí, muito conteúdo. Fica com a gente, como a Clio já lembrou. Caso você assistiu, pegou pela metade, enfim, ou lembrou de alguém que deveria estar escutando o Espíndola falar e não ouviu, na quinta-feira vai estar no nosso canal no YouTube, vai estar no nosso Spotify, então não tem desculpa do porquê não consumir, né? Você pode escolher entre assistir ou ouvir a música. Qual é a música, Clio? Esqueceu, né? Esqueci o nome, gente. Alguma coisa com a senhorita. É Minha Amiga Senhorita. Minha Amiga ou um Senhorita. conteúdo que vai fazer você talvez vender mais ou qualificar o teu processo de venda no dia seguinte. Dorme no ponto, Fica meu com a querido. gente. Não que a Amiga Senhorita não seja boa, né? Mas... Viu, Honório? Que mudou ele mudou até o arroba dele ali. This is Honório, você viu? Criou um personagem já muito chique, Honório. Beijo, valeu, pessoal. gente. Até mais. Obrigadão. Até. Bom feriado para todo mundo, tá? Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Hermelino. Obrigadão. Tchau, Valeu, obrigado. pessoal. Tchau, obrigado. Um abraço. Tchau.